Olá pessoal, hoje nós temos a estrutura da última biomolécula, o grupo de biomoléculas que foi definida para esse curso, que são os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são estruturas poliméricas, assim como as proteínas, de uma grande relevância porque fazem parte da composição principalmente do nosso DNA. O DNA, que são moléculas muito interessantes, muito curiosas, são moléculas que estão espiralizadas muitas vezes no núcleo das células, em alguns períodos da divisão celular elas podem se encontrar de forma desespiralizada, e que se fosse possível nós esticarmos essas moléculas, elas teriam um comprimento de aproximadamente 1,70 m. Então imagina a espessura dessa molécula para que ela possa, de uma forma enovelada, caber dentro do núcleo de uma célula. Essas moléculas, também chamadas de ácidos nucleicos, foram a base de uma pesquisa muito relevante que se inicia com a bioquímica e que dá a possibilidade para o desenvolvimento de uma área da bioquímica chamada biologia molecular do gene, que estuda a estrutura desses ácidos nucleicos, a manipulação dele, as características, o metabolismo dessas moléculas, e a compreensão dessas moléculas permite com que nós possamos fazer alterações celulares que podem converter ali em a cura de diversas doenças hereditárias, ou seja, existe um potencial muito grande no estudo dessas estruturas. Vocês já devem ter ouvido falar que dois pesquisadores, Watson e Crick, foram responsáveis pela descoberta da estrutura do DNA. Então vamos começar verificando os ácidos nucleicos que compõem essas moléculas, seja de DNA ou RNA, até chegarmos propriamente nesse trabalho que foi publicado em 1953. Os ácidos nucleicos, como eu falei então, são polímeros de nucleotídeos. Os nucleotídeos são basicamente divididos em duas classes, as purinas e as pirimidinas. As purinas são compostas pela adenina e, como essas moléculas todas possuem grupos básicos, por isso são chamadas bases, e como tem nitrogênio na sua composição, são chamadas de bases nitrogenadas. A outra purina é a guanina e as pirimidinas são a citosina e a timina, também chamadas simplificadamente pela sua primeira letra do nome. Então a adenina também chamada de base A timina também chamada de base T, guanina também chamada de base G e citosina também chamada de base C. Essas bases elas são também estão presentes no RNA. E no RNA a única diferença que nós temos em termos de base nitrogenada é que no lugar de termos a timina, nós temos a uracila, uma outra base nitrogenada. Portanto, o DNA pode possuir as bases nitrogenadas A, T, C e G, e RNA pode possuir as bases nitrogenadas A, U, C e G. Essas bases, elas têm uma característica, elas se ligam a estruturas maiores chamadas de ribonucleotídeos. Os ribonucleotídeos são moléculas que contêm uma das bases nitrogenadas, seja C, G, T, A, U, e a um carboidrato de 5 carbonos, chamado de pentose, e a um grupo fosfato. Essa estrutura toda caracteriza o que nós chamamos de ribonucleotídeo. A diferença é que nós podemos ter ribonucleotídeos e desoxirribonucleotídeos. Eu vou voltar novamente os dois slides para que nós verifiquemos. Primeira diferença, nos ribonucleotídeos nós temos uma hidroxila ligada a este carbono e o grupo fosfato ligado a este carbono fora do anel da pentose. Já na desoxirribonucleotídeo, como o próprio nome já diz, tem um oxigênio a menos que foi perdido desse hidrogênio aqui. Então,
na desoxirribonucleotídeo, nós temos hidrogênio nesse carbono e o grupo fosfato está ligado a este carbono aqui e não mais ao carbono fora do anel da pentose. Isso vai dar diferenças não só estruturais, mas também na ligação que essas estruturas podem formar e até na estabilidade das moléculas que elas fazem parte da composição, seja DNA ou RNA. A estrutura do ribonucleotídeo está presente no RNA, daí que vem o nome ácido ribonucleotídeo, e a estrutura do DNA é composta por desoxirribonucleotídeos, daí que vem a sigla DNA, ácido desoxirribonucleotídeo. Essas bases nitrogenadas ligadas à pentose, ligadas ao fosfato, formam os seus nucleotídeos, e os nucleotídeos se ligam por ligações fosfodiéster para formar seja uma fita de DNA, seja uma fita de RNA. Essas fitas de DNA ou RNA, elas são representadas segundo uma sequência. Essa sequência ela é tradicionalmente escrita a partir do grupo fosfato, no caso do DNA ou do RNA, até um grupo hidroxila, chamado hidroxila terminal. Essa sequência aqui, como o grupo fosfato está ligado a um carbono 5 da pentose, é chamada de 5' e essa hidroxila está ligada a um carbono 3 da pentose, chamado de 3'. Então a forma como nós representamos uma fita de DNA ou de RNA é no sentido 5', 3'. No entanto, a ligação fosfodiéster que mantém os nucleotídeos ligados, ela se dá entre um carbono 3 da pentose e um carbono 5 de outro nucleotídeo. Portanto, a ligação é chamada de 3', o sentido da ligação, 5'. Então, o sentido da molécula é 5', 3', e o sentido da ligação fosfodiéster é 3', 5', seja para o RNA ou para o DNA. O Chargaff foi um bioquímico austríaco que previu que existia uma certa proporção entre bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, sobretudo no DNA, os ácidos desoxirribonucleico. O que o Chargaff percebeu foi que, se nós conseguíssemos verificar a quantidade de bases A, por exemplo, numa molécula de DNA, a proporção de T seria igual. Ou seja, se eu tivesse 20% da minha molécula com bases A, nós teríamos 20% de base T na sua molécula que pareia com essa fita de DNA analisada. E a base C teria uma proporção similar à da base G. Além disso, a somatória deveria dar 100%. Então, se eu tenho essa proporção de 20 para 20 para a base adenina e timina, nós teremos uma proporção também aqui para 100%, né, de 30 para 30 de G e C. Outra coisa que foi observada é que essas bases nitrogenadas, quando elas pareiam por meio de ligações chamadas ligações de hidrogênio, que ocorrem entre bases nitrogenadas. Então, o DNA, uma fita de DNA, ela pareia com uma outra fita de DNA e esse pareamento se dá com as bases nitrogenadas de cada uma delas. E aí é verificado que o número de ligações de hidrogênio que mantém a base A unida à base T, esse número é 2. E o número de ligações de hidrogênio que mantém a base G unida à base C é 3. Então, além de nós termos essa proporção fixa entre essas bases nitrogenadas, nós sabemos qual é o número de interações que elas fazem. Aqui nós temos o trabalho de Watson e Crick. Ele foi publicado na revista Nature, que é uma das revistas mais importantes do meio científico, em 1953, exatamente em 25 de abril, e que eles, por meio
de estudos com raio-x e cristalografia previram justamente que essas fitas de DNA elas seriam no número de duas, elas ficariam pareadas e unidas por essas ligações de hidrogênio. Além disso, essas fitas elas seguiam um padrão de uma estrutura com essa forma, né, helicoidal, né, e unidas por exatamente essas representaçõezinhas aqui, que são as ligações de hidrogênio. Essa aqui é uma imagem produzida por Rosalind Franklin de um eixo de fibra vertical, né, de uma deoxipentose, e por meio dessa estrutura, a análise da difração de raio-x dessa estrutura é que o Watson e Crick conseguiram prever essa forma espiralizada do DNA, essa forma tão clássica que nós observamos quase que universalmente quando queremos nos referir à estrutura do DNA. Esse trabalho de Watson e Crick, ele produziu prêmio Nobel para eles, né? Foi laureado com o prêmio Nobel, e pode-se dizer que a partir da descoberta dessa estrutura, a biologia molecular do gene ela avançou a largos passos e permitiu com que nós conseguíssemos desenvolver todo o conjunto de conhecimento que nós temos hoje sobre essa área do conhecimento. O Watson e Crick previram que as estruturas dessas cadeias polinucleotídicas elas eram constituídas por uma dupla hélice. E essas duas fitas de DNA elas são antiparalelas, ou seja, uma se desenvolve no sentido 5' 3' e a outra no sentido 3' 5'. Eles também verificaram que as bases ocupam o centro da hélice, ou seja, essas bases nitrogenadas são voltadas para o centro da molécula. E as cadeias e pentoses estão na periferia, nas laterais dessa molécula. As bases de cada fita se ligam por ligações de hidrogênio. Percebam que sempre quando nós queremos conhecer algo, principalmente na química ou na bioquímica, a primeira coisa que nós vamos fazer é estudar a estrutura desse nosso objeto de estudo. Por meio da compreensão da estrutura, nós podemos compreender como ela é e podemos, inclusive, saber como que ela pode se rearranjar no espaço, sofrer alterações, e dali parte um conhecimento para a manipulação dessas moléculas. Essa manipulação é que permite não só que nós tenhamos mais conhecimento sobre essa estrutura, mas também podemos conseguir fazer alguns avanços com relação ao metabolismo ou qualquer outra característica a qual aquela molécula ou ambiente na qual ela se envolva. Então, os estudos do Watson e Crick foram muito relevantes nesse sentido, de que permitiram que, a partir do momento que nós conhecemos essa estrutura, podemos manipulá-la por meio de todas as técnicas que são desenvolvidas a partir deste momento. Bom, o DNA é uma molécula extremamente importante porque ela carrega toda a informação genética, ou seja, a fita de DNA, aquela molécula gigante que eu mencionei para vocês, que se fosse possível alongá-la, desespiralizá-la e medi-la, ela teria aproximadamente 1,70 m, ela é constituída por várias bases nitrogenadas. Dá para imaginar que algo da dimensão invisível até a microscopia eletrônica, quando ela adquire um tamanho significativo, como esse que eu mencionei, é porque ela é constituída de muitas estruturas repetidas. Então nós temos ali, literalmente, bilhões de bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, elas têm um arranjo que podem fornecer uma informação para um metabolismo dessas moléculas, e essas informações, então, estão baseadas justamente na sequência de base. Determinadas sequências de base, elas acabam representando o que nós chamamos de gene. Gene é uma parte do DNA que tem o papel específico para a produção de uma proteína. Quando essa proteína ela é expressa, ela é produzida, então ela ocorre naquele organismo. Portanto, todas as características que uma espécie tem, ela é decorrente da sua composição de proteínas, e essa composição de proteínas, ela tem essa informação dentro desse material genético. Então vamos pensar, por exemplo,
na cor dos olhos de um indivíduo. A íris, que é o local onde tem a coloração dos olhos, ela é composta por uma proteína chamada melanina. Essa proteína, portanto, ela possui um gene no DNA daquele indivíduo que tem essa informação para a produção dessa proteína. E quanto mais proteína ela é feita, mais intensa é a coloração que ela tem. Então, indivíduos com olhos pretos ou castanhos escuros têm uma expressão de melanina na íris muito grande. E indivíduos que têm olhos claros, como azul ou verde, têm uma expressão de proteína menor. É só isso, é uma diferença da quantidade dessa proteína daquela estrutura. E há ainda indivíduos albinos que não expressam essa proteína. Portanto, a íris ela é praticamente transparente e nós conseguimos enxergar os vasos sanguíneos que estão atrás dela. E isso é que dá a coloração avermelhada dos olhos dos albinos. É só um exemplo de uma proteína que é produzida e que tem uma informação no DNA do indivíduo para essa produção. Portanto, todas as proteínas, toda a síntese proteica de uma espécie, ela tem uma produção atrelada ao seu DNA. E como o DNA ele é derivado do cruzamento dos pais, no caso daqueles organismos que fazem esse tipo de reprodução cruzada, então vamos pegar especificamente os seres humanos, que é o nosso objeto maior de estudo nesse curso, o DNA de um indivíduo vai ser fruto do DNA dos seus pais, 50% do pai, 50% da mãe, e ele vai conter então essas informações genéticas que são próprias dele e toda a sua compleição física, assim como qualquer proteína que aquele organismo produz, é decorrente da informação que está no gene. Nós não absorvemos proteína, nós absorvemos aminoácidos. Esses aminoácidos são utilizados para fazer as nossas proteínas. Então, toda essa informação ela só pode ser decorrente de uma constituição que aquele indivíduo herdou. E isso produziu, no século XX, um conceito chamado de dogma central da biologia molecular do gene. Ele foi desenvolvido por Watson, da dupla Watson-Crick, e nesse dogma ele considerava que a molécula de DNA ela passava por um processo metabólico que começava na sua replicação. Então o DNA, no caso dos seres humanos, que são seres eucarióticos, eles possuem uma célula com uma membrana chamada carioteca, e dentro dessa membrana carioteca, que está no citossol da célula, nós temos o DNA. Então, os eucariotos possuem um núcleo verdadeiro e dentro desse núcleo temos a molécula de DNA. Essa molécula de DNA, ela para ser lida, né, todo o seu metabolismo começa num processo de replicação, onde ela é duplicada. Esse processo faz com que uma fita de DNA, por exemplo, ela seja lida e essa leitura vai produzir uma fita filha. Então a fita original é chamada de fita mãe, a fita que é produzida é chamada de fita filha e essa fita filha sai do núcleo da célula. Isso já é um mecanismo extremamente interessante porque preserva o DNA. É como se nós tivéssemos algo original e nós vamos trabalhar apenas com a cópia. E essa cópia, se houver algum erro no meio de todo esse processo, ela pode ser destruída e nós temos uma original para produzir uma nova. Então isso mantém a integridade dessa molécula. Esse DNA agora, ele sai do núcleo e vai lá para o citossol da célula. E no citossol, ele passa por um processo agora chamado de transcrição. Nesse processo, a fita de DNA ela começa a ser lida por uma molécula de RNA mensageiro, abreviado de mRNA. Então nós temos um exemplo de ácido desoxirribonucleico e aqui a presença do ácido ribonucleico. Na transcrição, essa fita de DNA, lida por um RNA mensageiro, começa a produzir agora uma nova molécula e essa molécula ela começa também a ser lida por uma outra estrutura de ácido ribonucleico chamada RNA transportador. Transportador porque a essas moléculas estão ligadas aminoácidos. Então, para cada conjunto de 3 bases nitrogenadas de um DNA, que depois será produzida um RNA mensageiro por meio dessa transcrição,
e esse RNA mensageiro ele vai ser lido por um RNA transportador a cada 3 bases nitrogenadas, vamos supor que seja uma sequência de A, T e C. Isso é chamado de um códon. E o códon ele acaba pareando com uma sequência complementar. Então, complementar ao A é o T, complementar ao T é o A e complementar ao C é o G. Essa sequência, né, essa trinca aqui, esse códon, né, de T a G, está ligado diretamente a um RNA transportador. E cada uma dessas sequências, cada uma dessas possíveis combinações dessas 4 bases nitrogenadas, está ligada na outra ponta do RNA transportador a um aminoácido. Então nós conseguimos fazer uma ligação dos 20 diferentes tipos de aminoácidos dependendo do número de bases nitrogenadas que nós temos no DNA e que depois será produzida uma molécula, né, chamada de RNA mensageiro. Bom, esse processo todo dessa leitura é chamado de tradução. E por meio de tradução, esperava-se que se produziria uma proteína, que é a sequência desses aminoácidos agora unidos por ligações peptídicas. O que não se previa, que foi descoberto posteriormente, é que, na verdade, o que é produzido depois da tradução não é uma proteína, mas é um peptídeo. É quase uma proteína, só que ainda não tem a forma da proteína. Esse peptídeo agora, que é uma sequência de aminoácidos perfeitamente, isso está certo, ele vai sofrer alterações por outras proteínas, inclusive, que ajudam a definir a conformação, a forma final daquela proteína. Então ele vai sofrer modificações estruturais, dobramentos, rearranjos, e por meio disso, aquele peptídeo vai adquirir a configuração final que tem função biológica e isso sim é chamado de proteína. Bom, a compreensão de toda essa sequência, todo esse metabolismo do DNA é extremamente relevante, porque como eu falei no começo aqui da nossa aula, muitas doenças, é só um exemplo, eu poderia citar vários aqui, mas o tempo não permite, mas muitas doenças elas são herdadas, assim como são herdadas outras características que nós podemos ter. E essas doenças elas poderiam ser corrigidas se nós fizéssemos manipulações no DNA de modo que ele não expressasse proteínas de forma que gerassem essas patologias. Então, por exemplo, nós já temos conhecimento que o diabetes do tipo 1, insulino dependente, ele é uma doença com uma herança genética, né, uma doença na qual o paciente ele já nasce com essa predisposição porque ele tem lá uma relação imunológica que suprime suas células pancreáticas capazes de produzir insulina. Isso tudo tem uma influência muito importante no DNA daquele paciente, que vai dar uma resposta da expressão, da síntese de proteínas que favorecem todo esse processo. Então, se nós conseguimos corrigir a sequência de bases nitrogenadas, ou seja, o gene daquele paciente, que favorece todo esse processo, nós poderíamos fazer a reversão dessa patologia, ou seja, um paciente que teria, então, uma doença congênita, já nasceria com diabetes, ele pode agora não ter essa doença. É apenas uma das características que nós podemos aqui apontar, né, e destacar. Então, teve um projeto muito importante que teve a ambição de descobrir todos os genes da espécie humana. Esse projeto foi chamado Projeto Genoma e ele foi concluído basicamente aí no início do século XXI, mas infelizmente toda essa informação gerada, que foi um grande avanço científico e muito importante, ele não foi definitivo, porque agora nós temos a informação de que não basta nós só conhecermos o material genético de uma espécie, nós temos que saber que proteínas são expressas por esse material genético, através, né, ou a partir desse material genético, e como nós podemos manipular isso, porque são as proteínas que efetivamente vão compor aquele organismo e dar todas as características que ele tem. Pessoal, é isso. Aproveitem para estudarem o material complementar no ambiente virtual de aprendizado e nos vemos na próxima aula. Bons estudos!